Ermelinda já dizia, lá do trio Mossoró, que lágrima aqui não cai, só cai se for de suor, pra gente dançar colado aqui no meio do forró. E se o forró tivesse um nome pra eu lhe chamar, daqueles que faz chover, mas também faz esquentar, chamaria de Mossoró, pra poder chamar de lar. Um lar feito de gente, de cara, couro e coragem, tipo coco, samba e repente, tudinho na mesma viagem, fazendo do sol regente e da caatinga linguagem. Tem gente pra todo lado, tem lado pra toda gente, olhando de cima pra baixo, de trás e até de frente. Basta só olhar direito pra sentir o que a gente sente. Mossoró, terra de cultura, de giz, de barro e disco, de teatro e de pintura, de cinema, eu até me arrisco, de gente feita de cor, tipo o mestre Antônio Francisco. Olá, meu nome é Luísa e eu vou acompanhar vocês nessa viagem que vai percorrer os ares da cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, para mostrar um pouco da história e da cultura desse lugar através de um novo olhar nunca visto antes, de uma nova perspectiva, a de cima. Topa viajar nessa junto comigo? Simbora então! O melhor jeito de começar um passeio por um lugar que você não conhece é do início. Por isso, o primeiro espaço que me vem à cabeça quando pensamos numa cidade é o mercado público daquele local. E esse daqui é o de Mossoró. Localizado no centro da cidade, o Mercado Público Central de Mossoró existe desde 12 de julho de 1877. E de lá para cá já testemunhou muitas transformações por aqui. É um verdadeiro tesouro da história de Mossoró e que só tem alguns anos de diferença do surgimento da cidade. A cidade de Mossoró é uma dádiva de Santa Luzia, porque tudo começou com a promessa, em 1705, feita por Dona Ana, que era esposa do proprietário da fazenda, né? Que um certo dia ela teve um problema de vista, fez uma promessa para Santa Luzia que se ficasse curada, mandaria construir na frente da Casa Grande uma capelinha em louvor a Santa Luzia. E claro que ela ficou curada, que a capelinha foi construída no mesmo local onde hoje é a nossa catedral. E por isso que a gente acha que a Casa Grande, como normalmente, por tradição, a frente da igreja era construída para frente da Casa Grande, deixando a praça, essa praça já existe desde o início, que seria onde hoje é o teatro. Durante a Grande Seca de 77, construíram o mercado de Mossoró, porque antes as coisas eram vendidas aqui debaixo, dos pés de árvores e tudo, né, carnes e tudo. Mas era uma casa baixa e com o tempo foi ficando desgastada e a prefeitura resolveu construir um novo mercado. Mas quando chegou em 1947, resolveram fazer uma ampliação no mercado e o prefeito resolveu mudar a fachada, dizendo que a fachada parecia uma igreja. Então a fachada que era tida aqui, o exemplo de beleza de arquitetura, foi desmanchado e surgiu do jeito que ele está hoje. Desde a colonização que o sal existiu e já era explorado comercialmente aqui desde o início da colonização aqui da região. E depois disso aí, o grande mercado aqui da região era Aracati, mas o rio começou a assorear e os navios não conseguiam mais chegar lá. E com isso o prefeito de Mossoró conseguiu uma concessão para que a Companhia de Navegação Pernambucana fundasse aqui em Mossoró. E teve uma pessoa muito importante nesse desenvolvimento, que foi John Ulrich Graf. Esse cara era um suíço que chegou a Mossoró e aqui ele instalou uma grande importadora, exportadora, falando em 1877. Na época, a mercadoria chegava de navio, era transportada para aqui em lombo de burro, né, em carro de boi, e ele viu que isso era um atraso muito grande para a cidade e começou a imaginar, já naquela época, uma linha ferroviária. E essa estrada só veio sair em 1915, a partir da família Saboia, é que saiu o primeiro trecho de lá do Porto Franco até a estação ferroviária aqui de Mossoró. Ela existe até hoje não mais como estação ferroviária, né? Um convênio entre Petrobras e a Prefeitura de Mossoró foi transformada em centro cultural e passou a se chamar a partir daí Estação das Artes de Mossoró. A Estação das Artes que o pesquisador fala é essa daqui.
Inicialmente, este prédio funcionava como estação de trem, inaugurada em 1915, mas em setembro de 1999 foi transformada em Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, em homenagem ao poeta e cantor que dá nome ao local. O prédio conta hoje com o Museu do Petróleo e um auditório e é palco para diversos eventos, como o Mossoró Cidade Junina, festa de grande relevância para a cidade. A Estação das Artes está localizada no Corredor Cultural, via que cruza uma avenida que revela alguns dos principais equipamentos de cultura do município, como o Teatro Municipal de Zuí Rosado, que fica logo ao lado da estação. Nós fizemos uma caminhada, que me transforma a caminhada sem futuro, né? Que eram os deuses caminhando por essa cidade toda. Eu caminhei muitos, de 7 da noite até 7 do outro dia, por essa cidade, arrastando as pernas de um teatro, reivindicando um local para onde as artes da gente pudessem pousar. A gente passava no comício e jogava a faixa, queremos um teatro, né? Queremos um teatro. E ele olhava os bichos, não tem jeito. A gente corria por fora do comício e já ia para outra esquina e botava. Ele achava que a gente, em cada esquina, a gente tinha muita gente com essa faixa, né? Começou a se interessar e foi feito esse templo, que é lindo, né? Precisa funcionar. Aí isso ele precisa funcionar, porque Mossoró é uma cidade que respira arte. Cada um é um cantador, é um poeta, é um pintor. Isso mostra que o povo, quando quer, não tem para onde você correr, bebê. Se a gente um dia entender essa filosofia, a gente já é grande demais. O Corredor Cultural percorre trecho da Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Esse complexo de prédios culturais conta, além da Estação das Artes e do Teatro Municipal, com a Praça de Eventos, o Parque da Criança, a Praça dos Esportes, a Praça da Convivência, a Praça dos Patins Sadraque Tavares, que no São João vira Arena das Quadrilhas de Odete Dias, e o Memorial da Resistência de Mossoró. Este museu a céu aberto guarda a história de um dos maiores episódios já ocorridos na cidade, a invasão do cangaceiro Lampião e do seu bando em 1927. A ideia de invadir Mossoró não partiu de Lampião. Lampião não conhecia Mossoró, ele sempre dizia que não tinha nenhuma relação com o Rio Grande do Norte, não tinha inimigos aqui, nem tinha amigos. Mas ele foi convencido por Marcilon, porque Mossoró era uma cidade próspera, uma cidade rica, e Marcilon convenceu Lampião a atacar Mossoró. Daí o ataque foi frustrado, porque Mossoró se preparou. Quer dizer, Mossoró já recebia notícias e boatos da possível invasão desde dezembro de 26. Ou seja, Mossoró não foi surpreendido. A Capela de São Vicente, ela foi o palco. Porque vizinho à capela, passando uma casa, era a casa do prefeito. Então, a estratégia seria invadir a casa do prefeito, render o prefeito, estaria rendendo a cidade. Só que tanto a parte da frente como a parte de trás, como em cima da capela, nas casas ao redor da capela do prefeito, todos estavam com pessoas muito bem armadas. É tanto que um cangaceiro morreu, o Cochete, né, foi muito afoito para a frente da igreja e foi alvejado. E o Jararaca, quando ele foi lá tentar retirar do colega os objetos, ele foi atingido no peito, saiu se arrastando e alguns metros depois levou um segundo tiro na perna. E Jararaca conseguiu se arrastar aqui de onde nós estamos até onde ele foi preso, e lá ele pediu socorro a alguns trabalhadores e a pessoa entregou ele à polícia. A polícia foi lá, ele foi arrastado, amarrado até a cadeia. Jararaca ficou mais de uma semana lá, se recuperou do tiro que levou e foi assassinado pela polícia. A cadeia ela é interessante porque é o seguinte, ela foi construída em meados de 1870, 77. E a cadeia depois transformou-se, mudou para a zona rural, depois tornou Museu Lauro da Escócia, que é um centro histórico importante para que as pessoas possam conhecer. Perfeito. Obrigada, Lemuel. Por falar em museu, é para lá que a gente vai agora. Vamos!
Museu Histórico Lauro da Escócia. Eu fiquei sabendo que aqui já foi cadeia pública, é verdade? Isso, cadeia pública, já foi Câmara de Vereadores, né? Tem espaços importantes como o primeiro andar, que foi o espaço onde aconteceu a declaração do primeiro voto feminino, né? A ata da libertação dos escravos, tornando Mossoró a segunda cidade brasileira a libertar seus escravos. Então, assim, entrar no museu é entrar um pouco na história de Mossoró. Que massa! Então, vamos entrar no museu, né? Para conhecer tem que ir. Vambora! No dia 5 de abril de 1948, foi publicado um decreto executivo em Mossoró que criava o Museu da cidade. Primeiramente, a instituição foi instalada no prédio do antigo Clube Ipiranga, mesmo edifício do ACEL, Associação Cultural e Esportiva Universitária, um espaço que por anos foi o principal ponto de cultura do município e que atualmente encontra-se em total abandono. Após anos de esquecimento, em 2025, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte deu início às obras de reforma e revitalização do prédio. Foi só em 1982 que o Museu Histórico Lauro da Escócia instalou-se no lugar onde se encontra hoje. Estamos aqui dentro do museu e eu queria entender um pouco mais sobre essas histórias de liberdade. Eu soube até que tem um espetáculo que conta essa história anualmente. Como é que é? Isso, o Alto da Liberdade, né, conta momentos importantes da história de Mossoró e que quem vem ao Museu Lauro da Escócia pode conferir parte dessa história. Então, Mossoró tem uma relação muito forte com atos libertários, seja por meio do movimento de mulheres, né, como o Motim das Mulheres, também a questão do voto feminino, o primeiro voto feminino aqui com Celina Guimarães, a expulsão do bando de Lampião, aqui de Mossoró também um ato de liberdade, a postura da imprensa, né, um dos jornais mais antigos da América Latina em circulação por muito tempo, que foi o Jornal Mossoroense, de 1872. Então, vir ao Lauro da Escócia, que leva o nome de um jornalista importante, né, que é o Lauro da Escócia, é conhecer parte importante da história da cidade. Pode-se dizer que este museu é o grande guardião do passado desta cidade. Nesta sala, encontra-se quase todo o acervo da história da coleção do jornal O Mossoroense, um dos primeiros periódicos impressos do estado do Rio Grande do Norte e o terceiro jornal mais antigo do Brasil. Isso reforça o quanto Mossoró também é conhecida pelo campo da comunicação. Hoje, a cidade conta com diversas TVs e portais de notícia digitais, mas na época do jornalismo impresso, não só o Mossoroense circulou por aqui, mas também o Correio da Tarde, a Gazeta do Oeste e o Jornal de Fato. Este, hoje, localizado neste prédio, que um dia já foi um cinema, o Cine Rivoli. A história do cinema em Mossoró começa lá no ano de 1908, primeiro inclusive do que a capital do estado, quando nesta esquina aqui existia o Cine Teatro Almeida Castro, uma casa de rolos que funcionava dentro do grande hotel. É difícil de pensar que uma cidade que hoje conta apenas com uma sala no shopping já teve mais de 12 cinemas em todo o território, como o Cine Caiçara, o Cine Cid, Cine Imperial, Cine Pax e vários outros. Mas algo que muitos deles têm em comum é a não preservação das suas histórias ao longo dos anos. O Cine Pax, por exemplo, virou loja, e o que restou do antigo cinema foi apenas o nome. Mas tem um prédio que, mesmo aos trancos e barrancos, resiste ao longo das décadas: a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. Localizada no centro de Mossoró, a Biblioteca Ney Pontes Duarte é um espaço que guarda boa parte da história dessa cidade e do seu povo. Em funcionamento desde 2006, o local conta com um acervo considerável de obras literárias vindas de doações. Uma delas foi de Ney Pontes, um militar aposentado detentor de um extenso acervo cultural. E em 1996, as doações realizadas por ele foram legitimadas e a biblioteca recebeu o seu nome como homenagem. Mas antes disso, na década de 1930, o prédio funcionava como a Escola Técnica União Caxeiral, criada para dar assistência a trabalhadores e trabalhadoras do comércio e que acabou sendo fundamental para o desenvolvimento do ensino superior em Mossoró e em todo o estado.
Um dos principais nomes responsáveis por esse movimento foi Francisco Isódio, um homem negro, e que foi quem decretou o dia 30 de setembro como feriado municipal, que celebra a abolição da escravatura na cidade em 1883, anos antes da Lei Áurea. Um dos cenários desse episódio foi a Praça da Redenção, localizada em frente à biblioteca. Para todo aquele que não é moçoroense, deve saber que o 30 de setembro é a nossa data magna. O dia 30 de setembro de 1883 é a culminância de um processo abolicionista que começa no Natal de 1832, na cidade. Ou seja, é a data onde todos os escravizados de Mossoró vão ser libertos. Isso é importante porque vai ser 5 anos antes da Lei Áurea, quando o trabalho escravo é eliminado de Mossoró. Foi a primeira cidade fora do Ceará a emancipação dos escravizados, e foi uma grande festa popular, onde, de acordo com as narrativas que a gente tem, toda a cidade se mobilizou praticamente, a grande maioria da população, para que fossem libertados esses escravizados da cidade. Era um feito inédito praticamente para a cidade em si, porque ela conseguia emancipar seus escravizados antes da Lei Áurea, mas também foi a primeira do Rio Grande do Norte. Era como se fosse o Acarape do Rio Grande do Norte, eles se chamam. Quando a gente pensa em Mossoró, hoje, o próprio IBGE traz informações que nós temos mais população que se identifica como pretos e pardos. Então, a gente tem uma população preta em Mossoró que não conhece sua história, pelo menos não da cor que ela deveria ser, né? Porque toda a história de Mossoró é extremamente branca, marcada principalmente pela atuação de pessoas brancas na cidade, né? Mas quando se fala de pessoas negras, a gente não vai conhecer muitos, né? E o único que vai aparecer nas fontes e nos relatos é o Rafael Mossoró Glória, que ele era um ex-escravizado do Alexandre Soares do Couto, e ele vai ser o único pessoa negra que vai aparecer com nome e sobrenome. Então a gente consegue acompanhar ele ao longo da história de Mossoró. E a sua importância na cidade vai ser extrema porque ele vai ser o presidente do Clube dos Espartacos, que era um clube negro que a gente tinha aqui em Mossoró, que atuava justamente no acolhimento de pessoas negras que fugiam para Mossoró em busca de liberdade. E aí aqui a gente está na Praça da Redenção, né? E aqui a gente tem ao nosso fundo a Estátua da Liberdade, que ela é importante, ela é um grande marco ali que vai marcar Mossoró como uma cidade abolicionista, mas ela também tem que ser problematizada, né? Porque ali a gente tem a representação de uma mulher branca, que obviamente ela tem importância ali para sua época e representa de maneira geral a liberdade, mas ela é uma mulher branca ainda que está ali representada. E cadê as pessoas negras? E aí surge a gente pergunta, né? Cadê o busto do Rafael? E cadê esses outros locais de memória negra em Mossoró? Mossoró carece de uma lei de tombamento que seja firme e que realmente seja funcional. Tem uma placa hoje é o Banco do Brasil, de uma antiga lei de tombamento que foi efetuada em 1983, o centenário da abolição, só que ela não foi funcional. Muitos casarões foram demolidos, que a gente conhece, muitos patrimônios foram derrubados. Então, é muito difícil você construir um percurso histórico quando você não tem esses lugares para poder percorrer. A gente tem que rever esses lugares pelo Procurando Rafael, porque é esse que vem o nome. Nosso Procurando Rafael não é simplesmente jogar as pessoas brancas do lado e trazer somente as pessoas negras. É trazer as pessoas negras para fora da posição de coadjuvantes e entendê-las como participantes e agentes da sua própria história. O nosso passeio está quase terminando. Daqui, a gente parte para um último lugar que é a cara de Mossoró. Mas isso a gente descobre só amanhã de manhã. Por muitos anos, o mercado da Cobal foi palco para poetas e amantes da poesia da madrugada. Além disso, continua sendo o palco principal para muitos trabalhadores e trabalhadoras da cidade, que tiram daqui os seus maiores sustentos. Embora nós estejamos numa cidade entre polos marítimos muito importante, a culinária de Mossoró é voltada para a cozinha do sertão, para o feijão verde, para a carne de sol, principalmente também pela questão da fruticultura que tem ao redor da cidade. Mas aqui na Cobal nós temos um centro de distribuição absolutamente popular, né? Preços acessíveis, produtos de extrema qualidade. E é cultural em Mossoró ainda manter essa questão da feira livre. Foram os primeiros mercados, nós temos aqui também um polo gastronômico de cozinha regional. Então aqui um café da manhã mais substancioso, um cuscuz, um guisado, que é também muito voltado para a questão da cozinha de fortalecimento realmente substancial para o trabalhador rural. Então nós temos a própria tapioca, nós temos o café preto forte, a gente vai encontrar o carneiro guisado, a galinha,
um arroz de leite, a paçoca, né? Então, aqui a Cobal é basicamente o coração da gastronomia de Mossoró. Acho que aqui é o maior retrato do que a gente pode ter da gastronomia local. A raiz da cozinha do Brasil, dos cozinheiros, começa pela Feira Livre. Aqui em Mossoró, tudo termina na Cobal. Festas pela madrugada, rolês pela cidade, comemorações, enfim. A partir das 4 horas da manhã, a cidade acontece neste espaço. E não haveria lugar mais adequado e simbólico para a gente terminar esse passeio. Obrigada pela companhia e a gente se encontra por Mossoró. Tchau, tchau!